Começou. Bom, gente, meu nome é Inês, eu faço parte do projeto Espírita, Religare. A gente hoje é o segundo dia do nosso estudo da obra A Gênese. Ô, Márcio, fica à vontade, eu vou passar a bola para você, viu? Tá bom, muito obrigado. Muitíssimo boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Continuo agradecendo muito pela oportunidade, pelo convite, por vocês estarem aí compartilhando esse tempo comigo. E que nós juntos possamos aí construir algo especial. Então, nesse juntos construir algo especial, quem quiser colaborar, fazer intervenção, pergunta, corrigir, pode ficar à vontade, tá? Dentro dessa lógica de fazermos juntos, inclusive pensando na própria ideia da Gênese, porque quando eu penso ainda de forma imatura e imagino na Gênese do planeta Terra, por exemplo, imagino que teve colaboração de oxigênio, que teve colaboração de camada de ozônio, que teve colaboração de água, que teve colaboração de bactéria, colaboração de mamífero, colaboração de temperatura, colaboração de efeitos químicos, colaborações de efeitos químicos. Existe uma série de aspectos, de fatores, todos colaborando dentro do seu papel. Então, qual que é o mais importante? Não existe mais importante ou menos importante, existem papéis diferentes, e nesses papéis diferentes, todos colaborando para essa gênese. Então, da mesma forma que no nosso universo, cada um aqui pode colaborar da forma que achar mais conveniente, aí, da forma que achar mais interessante, serão todas contribuições muito, mas muito bem-vindas. E aí, dentro desse raciocínio, eu fiquei assim, achei interessante, porque eu tive a oportunidade hoje de entrar um pouco antes no estudo, e estava assistindo um estudo do pessoal, e assim que eu cheguei, eles estavam falando sobre alimentação, talvez alimentação de uma forma imprudente, estava falando sobre suicídio, né, sobre a loucura. Aí eu só estou pegando o finalzinho só para contextualizar aqui. E achei muito curioso, porque alguns minutos antes de eu entrar, eu recebi uma mensagem de uma amiga de uma outra casa espírita fazendo uma pesquisa sobre alimentação dos desencarnados. E eu não soube responder. E, de repente, na hora que eu cheguei aqui, o pessoal estava falando de alimentação. Aí eu acho que eu preciso pesquisar a respeito, né? Porque aconteceu alguma coisa aí. Ou não aconteceu nada, de repente, né? Ou então não aconteceu nada. Mas é para isso que a gente está aqui, tentando compreender os fenômenos. Imagino que nessa compreensão de fenômenos, só tentando fazer uma conexão com essa ideia, e assim, dentro da minha limitação, porque eu não estava participando do estudo anterior, só cheguei faltando uns 10 minutos, um suicídio, uma loucura, não acontece de uma hora para outra, né? Eu acho, me parece que ela é construída, essa ação, ela é alimentada e ela vai se modificando e vai se alterando, e aí ocorre, usando o termo aqui para a gente já conectar, ocorre a gênese dessa ação. Aí ela ocorre, porque ela foi sendo desenvolvida. E assim assim será o nosso estudo, né? Assim deve ser a compreensão dessa obra, do planeta sendo desenvolvido junto com os seus seres sendo desenvolvidos com um objetivo. Porque tudo na obra do Pai tem um objetivo. Quem faz coisa, quem perde tempo na vida, quem não utiliza da forma adequada é o Márcio. O Pai, perfeição absoluta, ele utiliza tudo da forma como é necessária ser, né? E aí, vou continuar aqui, vou compartilhar, e eu vou tentar acompanhar no celular aqui no computador, qualquer coisa vocês podem interromper, tá, gente? Talvez eu não vou conseguir ver, né, acompanhar uma pergunta, mas vocês podem ficar à vontade.
Vamos lá, então. Lembrando que, por exemplo, no nosso último encontro, vocês deixaram só eu falando. Eu fiquei muito aliviado na minha terapia de ficar 1 hora falando, né? Então, estou até pensando em conversar com o pessoal do Religare para transformar para 1 hora e meia, 2, que 2 horas eu falando, eu saí muito mais leve na segunda-feira, entendeu? Então, eu estou ficando feliz, né? Eu tô grato aí pela oportunidade. Então, muito bem. Dentro dessa minha terapia, vamos lá, então, para o nosso momento aqui, terapia do Márcio. A gente vai, então, no nosso segundo encontro, lembrando o que a gente falou no primeiro, lá no nosso primeiro, gente. Peguei essa última imagem aqui, essa primeira imagem, que foi uma que a gente trabalhou lá, só para vocês, só para a gente lembrar que o quê? O nosso estudo, baseado nesse primeiro momento aqui, que a gente chamou de semeadura, para chegar lá na árvore. Então, a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso por quê? Porque esse momento é um momento muito especial. É um momento de muita segurança. Quando chega, e foi falado, não lembro quem falou, que nós terminamos o estudo do que é o Espiritismo. Não terminou o estudo do que é o Espiritismo. Na verdade, a gente está continuando o estudo. Né? A gente está continuando. A doutrina, eu entendi, nem estou corrigindo ninguém, tá? Só pegando os termos que foram utilizados para a gente conseguir tentar estabelecer as conexões. O que é o Espiritismo está aqui, tá nessa base. A gente precisa conhecer isso, sim. Isso tudo está dentro desse contexto para entender essa gênese. Caso contrário, a gente fica perdido, fica como cegos, caminhando de forma desorientada. E não é isso na realidade, tá? Esse momento é um momento muito especial, é por isso que eu quis colocar essas carinhas todas felizes aqui, porque é um momento riquíssimo. Riquíssimo por quê? Nós vamos encontrar nesse instante dessa criação nossa agora, dessa concepção, dessa busca por formação, nós vamos encontrar, pensando nessa analogia da semente aqui chegando em algum momento, e aí uma das pessoas comentaram que, eu acho que foi Marco Túlio, se não me engano, eu anotei o nome, mas se não me engano, acho que é Marco Túlio mesmo, né? O estudo, ele é ad eterno. É o estudo, né? Então, algum dia vai virar árvore, algum dia. Quando vai ser isso aqui? Nem sei. E nem importa. O que importa é agora, esse momento, ser extremamente prazeroso e a gente ter um cuidado gigantesco com isso. Porque nesse cuidado gigantesco, a gente vai conseguir trabalhar essa semeadura de uma forma muito segura. É pegar lá o que estávamos estudando, eu tive essa alegria de estar estudando um pouco com vocês do que é o Espiritismo, e falar assim, não, deixa eu ver, deixa eu entender ele aqui. Nós vamos encontrar nesses momentos algumas rochas, vamos, pegando nessa analogia, vai ter algum momento que vai ser difícil. De repente, vou pegar uma ferramenta que vai ser uma enxada que vai estragar, vai ter cansaço, é o momento, esse momento inicial, é o momento mais desgastante um pouquinho? Sim, talvez seja, porque ele exige alguns cuidados diferentes. E a gente tem que ficar muito atento nesses cuidados para a gente não desviar. Por isso que eu quis reforçar isso novamente. A gente falou semana passada e eu quis reforçar colocando essas carinhas felizes para a gente falar o quê? É o esforço, mas um esforço feliz. É um esforço alegre de aprender. Mas vai ser assustador. Eu descobri, então, lá num dos capítulos que fala sobre Deus, já estudamos, mas aqui na Gênesis vai reforçar, que Deus é justo. Meu Deus, então se Deus é justo, as coisas que acontecem na vida têm alguma razão? Isso é assustador? Pode ser. Pode ser assustador, mas libertador também. Mas prazeroso também. Quer dizer, então, nós vamos falar lá na frente, num outro capítulo, sobre o bem e o mal. Então não existe essa ideia de um ser mal, um ser ter sido criado mal. Não. Não. Então aquilo que eu tenho ideia de um demônio, por exemplo, não faz sentido? Não. Aquela ideia que a gente tem do ser que luta com Deus, não faz sentido. Então, é um momento mais desgastante aqui? Por quê? Porque a gente vai destruir algumas ideias, ressignificar algumas ideias. Mas é libertador, é prazeroso. Por que a gente vai querer continuar no erro? Né? Por que vamos querer continuar equivocado? Não faz sentido. Não faz sentido. Pegando uma das questões, né, que estava falando lá sobre loucura, por que a gente vai ficar na loucura? O convite nesse estudo, essa oportunidade que a casa dá para todos nós,
desses estudos que são proporcionados aí, desses vários estudos e várias ações que são proporcionadas, é sair da loucura, é despertar o ser, é acordar, é tornarmos seres conscientes. Então, um processo aqui um pouco mais trabalhoso, que a gente tem que exigir essa atenção, temos que exigir mesmo, porque senão a gente vai desviar. Senão, conforme eu utilizei semana passada, a gente deixa nascer algum matinho. E é um momento que nasce matinho mesmo. Por quê? Porque a gente ainda está preparando esse terreno. Então, corre esse risco de nascer alguns matinhos. Por isso que nós, então, um grupo aqui, companheiros dessa jornada, amigos, irmãos, vamos chegar e ficar atentos, falar assim, não, vamos tirar esse matinho. E assim vai, tá bom? Vamos lá, então. Entrando na Gênese propriamente dita, achei interessante, nessa preparação do terreno, nessa preparação nossa do terreno, a gente compreender um pouco do que vai ser falado nessa Gênese. Então, aqui a gente vai abordar, eu peguei o conteúdo todo que é abordado e fui separando alguns itens para a gente, pelo menos, ter uma ideia do que é tratado na Gênese. E nesse o que é tratado na Gênese, eu separei algumas páginas, realmente, para começar a nos estimular, talvez a ler a própria Gênese, e estimular a ressignificar alguns conceitos, a ver do que se trata, e falar assim, peraí, o negócio pode ser diferente, e assim vai, tá? Nessa lógica, por quê? Pensando lá no terreno sendo preparado, eu não sou agricultor, mas eu imagino que o agricultor ele precisa ter uma noção, nem que seja básica inicialmente, de como é um solo, de que é a planta, do que é a semente, quando o broto crescer, o que ele vai exigir, quais são as ferramentas necessárias, porque quando a gente não tem essa ideia do que se trata, a gente vai indo de qualquer jeito. A gente vai indo de qualquer jeito. E indo de qualquer jeito é loucura. Indo de qualquer jeito para seres que agora estamos estudando, e eu vou utilizar a continuação do estudo, e volto a dizer, dentro da minha limitação, porque eu não participei do estudo todo, seres que estamos despertando a consciência, quando a gente vai aventura de qualquer forma, isso é suicídio. Isso é suicídio. Nós somos seres agora despertando a consciência. Então, despertando a consciência, a gente já sabe, pegando um exemplo, que não dá para pegar um carro e correr de qualquer jeito. Não. Não dá para pegar um livro e ler de qualquer jeito. Não dá para estudar de qualquer jeito. Não, não dá. A proposta é maior. É a nossa gênese. É a nossa gênese, a nossa criação. A nossa possibilidade de colaborar. Então, vai ter introdução, que o nosso plano está conversando sobre ela, mas a gente separou uns trechos pequenos de cada capítulo para a gente conversar aqui, tá? E aí, volto a dizer, a proposta é falar sobre todos, mas se a gente for interrompido e de repente entrar em algum aqui específico, a gente consegue conversar alguma coisa, mas o objetivo não é nem aprofundar sobre nenhum ainda, nesse instante inicial. Então, lá na Gênesis, introdução, depois, capítulo 1. Olha, o capítulo 1 vai falar o quê? Do caráter da revelação espírita. E lá na introdução nos apresenta. Por que é importante falar sobre isso? Para a gente não entrar em caminho errado. Para entender o que a revelação vai ser a luz que é jogada. É uma luz que é jogada para a gente conseguir entender isso. Essa luz que é jogada, eu estou vendo aqui no meu computador, apareceu, no meu celular não apareceu até. Apareceu agora. Eu só ia confirmar com você se estava aparecendo. Então, aqui, por exemplo, separei um trecho do capítulo 1, em que fala: os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas o homem. Não! Olha só o que já começa a falar para a gente nesse capítulo 1. Aqui, se vocês estão esperando que nós, espíritos, e os espíritos conversando com a gente, né? Que nós vamos dar as respostas para vocês estão enganados. E eu falo para todos nós aqui, ainda bem. Ainda bem. Eles vão nos ajudar, claro. Qualquer ser do bem faz escolhas de ajudar quem está com propósitos bons. Lógico que é dessa forma. O nosso bom senso mostra isso. Quem quer atrapalhar é quem não está com o mesmo propósito. Então, os espíritos vão auxiliar
Claro que vão intuir a nós todos, colaborar com nós todos. Claro que vão, lógico que vão. Mas vão nos dar as respostas? Não. Não. Somos nós aqui, esse grupo, é que vai buscar. É pelo nosso estudo, pelo nosso esforço. Durante quanto tempo? Um dia, um ano, uma vida, 3 vidas, 50? Não sei. Mas somos nós que vamos fazer esse esforço. E olha que bacana, então já mostra isso no começo. Primeiro capítulo, falando, olha, não fique esperando respostinha nossa, não. Não fique esperando, não, que vocês não vão conseguir, não. Porque quem quer resposta pronta é aluno preguiçoso. É aluno preguiçoso. Quem não quer fazer as coisas é criança pirracenta. E nós aqui, nesse despertar nosso, saindo da loucura, acordando, é com esse propósito agora. De que, olha, não quero só resposta, eu quero compreender a resposta e, se for possível, me ajudar a entender essa resposta, melhor. A Rose, eu não sei se ela levantou a mão sem querer. Ô Márcio. Oi. Eu estava lendo aqui o início do livro Religião dos Espíritos. Eu tô achando que você tá assim com Emmanuel, ó. Oh, que beleza, hein, menina? Que maravilha. Falando que o Emmanuel falou no início do livro, que eu falei o que é o Espírito, eu falei Religião dos Espíritos, né? Sim. Olha o que ele fala. Eu falei, gente, o início do seu estudo foi todo nessa vibe aqui, ó. Ele fala assim, ó, não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec. Não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe entendamos a grandeza em novas facetas do pensamento. Você falou isso desde o início. Na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Leão. Lembrando que esse livro, Religião dos Espíritos, ele estuda o livro dos Espíritos, né? Para a gente entender que, igual a Gênesis aí, também tem que ser analisada de forma minuciosa, porque senão a gente perde a grandeza dela, né? É o que Perfeito. Você está falando. O caráter do estudo é isso, não é a questão de sentar e ouvir, né? É bom que todo mundo dá uma lidinha antes para colaborar, né, ô Márcio? Uai, eu acho que é ótimo. Inclusive, porque se eu estiver falando coisa errada, é uma forma de ajudar eu não ficar no erro, né? É até um ato de caridade de vocês, na verdade, né? Eu falo, olha, coitado desse irmão, tá com tanta boa vontade, não sei o quê e tal, não vamos deixar ele ficar no erro. Por quê? Porque o erro, ele é possível. O erro é possível. Com aquelas carinhas, aqueles emojis felizes que eu coloquei lá, é feliz, inclusive, errando, gente. É feliz, inclusive, errando, mas errando tentando acertar. Errando tentando acertar. E aí, Rose, quando você fala que eu estou em sintonia com o Emmanuel, mas eu estou longe de ter sintonia com ele. Na verdade, a sintonia é com a lógica mesmo, né? É a lógica do estudo. É um processo onde nós nos colaboramos com argumentos, com a candeia não ficar debaixo da cama. O Cristo falando, ó, quando você coloca a luz em cima ela começa a clarear. O que era sombra, né? O que era sombra parece vir uma outra coisa. A gente começa a enxergar as coisas. É assim, o conhecimento vai ser dessa forma, né? E a gente se ajudando. Muito bem. Aqui ainda, nessa mesma página, vejam só, de muito a experiência tem demonstrado ser errôneo atribuir-se aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria. E que bastaria dirigir-se ao primeiro espírito que se apresentasse para conhecer todas as coisas. Olha só que interessante. Olha a revelação mostrando para a gente. Olha a luz, a candeia colocando, acendeu a candeia e colocou aqui para cima para a gente. Para clarear para todos nós. Olha, não acreditem em tudo que vocês escutem, não. Não acredita, não. Vocês já são seres adultos, seres maduros. Vocês já têm o bom senso de conseguir analisar de forma criteriosa, com argumentos. Não é ser chato por chato, é argumentar. Fala assim, eu quero entender isso. Me ajuda a entender, né? Acho que Carlos Barreto levantou a mão.
Márcio, boa noite a todos, né? Boa noite. Assim, o que você vem relatando aí, né? Kardec fez bem isso, né? Na realidade, no Livro dos Espíritos, ele perguntas e respostas, porém, assim, ele não se contentava só com a resposta de um único espírito. Ele ia, perguntava a um, perguntava a outro, diversos cantos do mundo, né? Ele foi, procurou saber. E ele formulou o pensamento dele. Ele não pegou um único, até porque ele não sabia se aquele dali era um espírito bom ou um espírito mal, ditando assim, que estaria passando para ele. Ou seja, ele questionava. E ali ele foi formulando, juntando o quebra-cabeça dele, formulando a opinião dele, né? Perfeito. E é E isso olha que a gente só. deveria fazer. É isso que a gente tem que fazer, na realidade. A gente sempre questionar. A gente É questionar. Isso. Penso, logo existo, né? Penso, logo existo. Olha que bacana, Carlos. Né? É Carlos mesmo, não é isso? Fazendo aqui, então, olha que bacana. Você questiona. Mas aí vai ficar magoado. Não, quem? O espírito. Um espírito do bem, com propósitos nobres, enxergando aqui um grupo de pessoas com propósitos nobres, tentando se melhorar, questionar alguma coisa, esse espírito vai ficar incomodado com a gente questionar? Lógico que não. Lógico que não. Vai ficar super feliz. Vai falar, nossa, que bacana. A turma está tentando aprender. Professor que quer que aluno não pergunte, não é professor, não, hein? Né? Nessa própria parte da revelação, fala que ainda dá um exemplo de professor também. O objetivo do professor ali é colocar luz, ajudar na compreensão. A espiritualidade de luz, a espiritualidade amiga, como a gente quiser chamar, ela tá para colaborar. Colaborar. Para quem? Para quem tiver dúvida, pode perguntar, não tem pergunta, não tem problema. Mas vai chegar e falar assim, agora vamos caminhar, né? Agora você já consegue melhorar suas perguntas, e assim vai. Muito bem. Até porque, Márcio, só colocando uma coisa aqui. Pode ficar à vontade. Falou do exemplo do professor. O professor também aprende com o aluno. Às vezes é uma resposta que ele não. Uma resposta para uma pergunta que ele não tem, ele vai lá e pesquisa. Ou seja, aquilo dali ele está aprendendo também. E para o professor, assim como para o espírito, é interessante que a gente questione. Se a gente tem dúvida, ele quer tirar nossa dúvida, ele está ali para nos ajudar, nos auxiliar. E isso daí vai ajudar também ele na evolução dele, como espírito. Olha a gênese geral, a colaboração, assim a gênese. Eu acho que quando a gente tem parte desse princípio, sabe, Carlos, e demais colegas aqui presentes, né? A gênese é esse processo de colaboração. Esse que tem condições de oferecer alguma coisa, então ele vai oferecer. E aí esse que vai perguntar estimula esse outro a avançar. E assim vai, né? E assim vai. E vamos chegar aonde? Nem imagino. Minto, imagino sim, né? Lá no Livro dos Espíritos fala pra gente que a gente sai de simples e ignorante e chega lá na perfeição, próximo da perfeição. A caminhada vai ser assim, nesse despertar nosso. Gente, quem quiser pode continuar fazendo intervenções aí, tá bom? Quem que apresenta aqui pra gente? João Coelho, pode ficar à vontade, João Coelho. O Márcio, é exatamente isso que me levou, por exemplo, a gostar e a me identificar tanto com a doutrina espírita, foi exatamente esse ponto, né? Que é o ponto do estudo, de você questionar, você não ser simplesmente, como, infelizmente, a maioria das religiões, apenas um espectador, né? Ouvindo uma pessoa que foi escolhida por Deus para poder passar os ensinamentos para você. Não é isso. Nós temos que, cada um de nós, fazer a nossa parte e procurar entender e procurar tirar as dúvidas, né? E eu acho que simplifica tudo, ou engloba tudo que você está dizendo, que é a Gênese. É isso aí. Eu também acho que viu, João Coelho? Também imagino que seja dessa forma também, sabe? O estudo, ele vai nos proporcionar essa revelação, né? Nós estamos vendo aqui o capítulo 1. Antes de aprofundarmos o capítulo 1 aqui, a gente está proporcionando as discussões fantásticas sobre essa parte da revelação. É isso mesmo.
A revelação proporciona desdobramentos que a gente nem imagina, porque antes a gente vivia na escuridão, antes a gente vivia entorpecido, antes a gente vivia na loucura, antes a gente estava, conforme certa vez eu escutei, o Lázaro dentro, como se estivesse morto. E Jesus vira para ele e fala assim: Lázaro, sai daí, você está vivo, cara, você está vivo, sai daí. E o Lázaro é que tem que sair, o Lázaro é que tem que fazer o movimento. Esse é o nosso movimento mesmo, transformar esse conhecimento em ação, né? Em colaboração para o amor, e assim vai. Não com a prudência de saber o que no nosso grau evolutivo, e a gente vai entrando na Gênesis lá na frente já também, no nosso grau evolutivo, corre-se o risco de matinhos nascer nesse momento, que não é coisa boa. Matinhos, por exemplo, de quê? Da vaidade. Da gente achar, talvez, que a gente é maior, mais conhecedores que outras pessoas. Então a gente tem que ter essa prudência também. Conhecer onde estamos é essencial para a gente saber o que a gente pode fazer, saber os riscos que a gente tem. Então, para falar, olha, eu preciso vigiar esse matinho, porque esse meu conhecimento está me colocando num lugar que eu tô. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, a pessoa pode utilizar o conhecimento para falar assim, o conhecimento da doutrina, de causa e efeito, por exemplo, chegar e falar assim: olha, o que está acontecendo com a vida do outro é algo que ele colheu. Sim, isso é um conhecimento. Mas daí não impede a gente de colaborar com aquela colheita dele. Colaborar. Se está no meio do espinho, que a gente possa aliviar a dor dele. Caso contrário, o nosso conhecimento, ele fica um conhecimento de química e física para fazer bomba atômica. O nosso conhecimento de física e química não é para fazer bomba atômica, é para transformar de forma nuclear, numa reação em cadeia, o planeta, de outra forma. É outra proposta, na verdade. Né? Não sei se me fiz entender. Se não fiz, vocês têm que chegar e me chamar a atenção. Outra pessoa tinha que levantar da mão, não sei se é Romilda, é porque eu estou no celular aqui, não estou vendo. É a Romilda. Sou eu. É Boa Romilda? noite. Ô, Romilda. Boa noite, pode Boa ficar à noite. vontade. Às vezes eu fico me perguntando, que eu vou à missa, às vezes por alguma situação necessária, e o que eu aprendi lá na infância, porque eu fui criada no catolicismo, e aí a gente decora, né, todas as perguntas do padre e o que a gente deve responder. Isso eu decorei lá na infância. E hoje, a mesma coisa, nada mudou. Nada mudou. Mal um comentário de uma epístola, de uma leitura. E aí eu venho para a doutrina espírita e a gente vai lendo romances, depois a gente não quer mais, a gente passa para os livros de estudo, e os questionamentos vão surgindo, e quanto mais a gente pergunta, mais a gente quer perguntar, porque eu trabalhei muitos anos, sou professora, e o que mais me fazia feliz dentro de uma sala de aula é quando eu lançava um conteúdo e os meus alunos questionavam. Então, costumavam dizer: eu não gosto de ficar nessa sala, não. Seus meninos questionam tudo. Eu falo: que ótimo, então meu serviço está rendendo. E aqui a gente vai vendo aqui depois que Copérnico, Galileu, Newton, os grandes gênios, né, da história, vinham com algumas teorias. Se todo mundo acreditar piamente naquilo que eu vi uma vez e não questionar, eu acho que não tem evolução, né? E eu acho que partindo aqui dessa primeira parte, eu já tenho alguns questionamentos. Teve um que me deixou uma semana pensativa, que depois a gente vai falar sobre ele, acredito, mais à frente. Me deixou assustada e pensativa. Graças a Deus já tem a resposta. Mas, quando a gente tem alguma revelação e a gente acredita piamente naquilo, então eu acho que advém daí também que a gente não tem uma fé raciocinada, né? Uma fé firme. Eu acredito por isso, por isso e por isso. E não porque o fulano falou. Então, eu acho que é partindo por aí, né? Romilda, aí você já consegue fazer conexões interessantes com a questão da fé,
dessa fé raciocinada, você vê como que estruturar um estudo, como que você cruzar, estabelecer conexões e utilizar um termo que você falou que você gostava que o pessoal fazer pergunta. Eu lembro do canal Futura fazendo uma propaganda lá que era assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E é maravilhoso mesmo, né? E é maravilhoso. O professor que não gosta de pergunta, ele tem que trabalhar em linha de produção, né? Porque aí montando o carro lá, por exemplo, não vai ter pergunta, é só encaixar pecinha, né? Com o seu valor. Não estou falando que não tem valor isso, tá? Mas professor é para trabalhar com perguntas mesmo. Não faz sentido. Não gosto de aluno que fala, então você tem que trabalhar com outra coisa. Olha que bacana você se conhecer nesse sentido, né? A compreensão do ser no lugar que ele está. Olha, isso aí talvez seja os talentos. Você fala assim: o que eu vou fazer do meu talento? Meu talento não é ser professor, então vai fazer outra coisa. Vai pegar o seu talento e utilizar e multiplicar. Porque do contrário, você está desperdiçando o tempo da sua vida. E aí, quando você fala dessas conexões, o ser, ele se torna o ser. O Lázaro saindo lá da morte, entre aspas, ele sai seguro. Eu posso andar. Eu dou conta de chegar até o Cristo. Eu tenho que fazer esse movimento, porque eu sei que é dessa forma. Nesse caminhar, quer dizer que vai ser fácil ele sair daquele sono que ele estava e chegar até o Cristo? Não. Vai ter complicações, lógico que vai ter. Lógico que vai ter. Mas é um movimento consciente. E aí esse movimento consciente é essa fé raciocinada que você falou. Aí você chega. Você chega. Quando vai chegar? Não sei. Como vai chegar? Feliz. Chegar feliz. Com certeza. Né? Muito bem. Mais alguém? Vamos lá, então. Então, nesse capítulo 1 aí, que a gente está só dando uma leve apresentação sobre ele, é tirar o véu. Né? Até é citado isso. Sair de sob o véu. É isso que a gente está conversando aqui. Quanto tempo a gente dentro de numa neblina. Numa neblina. Nessa neblina, você não enxerga. Já sob neblina, não ultrapasse. Já tem uma placa que fala assim, né? Olha que riqueza que é essa placa. Sob neblina, não ultrapasse. Você não está enxergando. Você não sabe o que tem lá na frente. Então, não é uma fé raciocinada, não é um ato seguro. É arriscado. Então, a revelação vai te apresentar informações que você vai ressignificar esses conceitos. Talvez pegando, eu não sei qual é a Romildo depois. Se não houvesse questionamentos, não existiria respostas momentâneas para muitas doenças. Tem que ter questionamentos mesmo, né? Isso mesmo. Pegando, quem sabe um dia a Romilda vai contar para a gente qual que foi o questionamento que ela teve e depois conseguiu, porque ela falou que ficou meio desesperada, não sei o que e tal, né? Não sei do que se trata, né, Romilda? Se você quiser um dia contar para a gente, ou hoje, no dia que você quiser, você pode ficar à vontade. Mas é para a gente ficar desesperado mesmo. E eu falo isso com alegria, porque a gente estava entorpecido, equivocado, achando que está no planeta de férias, curtindo a vida doidado, deixa a vida me levar. E a gente começa a estudar, começa a compreender aqui, e fala assim: não, peraí, a vida não é assim, não. Eu não quero deixar a vida me levar, eu quero levar a minha vida. É diferente. Deixa eu levar a minha vida. Dá para virar outra música, na verdade. Né? Não é deixa a vida me levar, deixa eu levar a minha vida. Eu quero, mais ainda, eu quero levar a minha vida. Olha que interessante. Aí, esse começo vai ser assustador. Porque eu deixava a vida me levar. Eu achava que o mais importante era ganhar na Mega Sena. Eu achava que o mais legal era querer viajar pelo mundo e não fazer mais nada da minha existência. Eu achava isso. E, de repente, eu parei de achar. É assustador? Porque durante quanto tempo eu acreditava nisso? A gente vai ressignificar esses conceitos. Muito bem. Inevitavelmente, haverá nova perspectiva de análise. Inevitavelmente. Claro, essas compreensões que a gente vai ter com essas revelações, vão ter outra análise. Consequentemente, vão ter desdobramentos. Lógico que vão ter desdobramentos. A gente vai analisar a vida de uma outra forma. Nós vamos enxergar a realidade de uma outra forma. Olha a Gênese sendo construída. Nós estamos fazendo aqui a Gênese espiritual, o outro capítulo lá da frente. Um outro capítulo lá da frente da Gênese. Os seres estão sendo transformados.
junto com o planeta. A gênese física e a gênese espiritual aqui sendo transformada. Olha que interessante isso. Vão ter desdobramentos? Claro que vão ter desdobramentos. Lógico. Ah, não, vamos continuar do mesmo jeito. Mas se for continuar do mesmo jeito, a gente não precisa estar aqui, né? Para continuar do mesmo jeito, a gente não precisa estar aqui. Continuar do mesmo jeito, eu vou continuar jogando na Mega Sena, achando que eu posso ganhar e que a vida é melhor ficar viajando o tempo todo. Só que isso não me satisfaz mais. Isso não me satisfaz mais. Vemos aqui o que nessa revelação? Seres privilegiados, sério? Sério? Seres privilegiados? Acho que foi o próprio Romildo que falou, né? A gente acreditando na própria religião, com aquele ser que é um representante de Deus, não sei se foi Romildo ou se foi o Coelho, não lembro lá, não lembro o nome certo. Lembro do sobrenome, né, Coelho? Seres privilegiados? Não, que seres privilegiados? Por quê? Por que seres privilegiados? Da onde isso? Tomar as rédeas da nossa existência, a gente vai sair e vai desconstruir isso. Não tem seres privilegiados, tem construção, né? Tem esforço. Lembra lá da semeadura inicial? É esforço. Vai encontrar pedra, vai ter que semear no sol, a enxada vai quebrar de repente, vai precisar limpar a enxada, vai ter um trabalho. Tem um trabalho. Mas seres privilegiados, não. Tá certo? No nosso aí, a revelação vai abordar mais do que isso, tá, gente? Só estou contextualizando aqui, embora a gente já conversou com muita coisa do primeiro capítulo. Muita, mas muita coisa. Estou vendo que somos estudiosos. Então isso é muito bom, né? No segundo capítulo, no capítulo 2 aqui, fala sobre Deus. Olha que interessante. Então, primeiro, olha a estrutura didática da compreensão. Vamos compreender. A gente quer compreender o quê? Quem eu sou, o que eu estou fazendo, quem que é esse planeta Terra? Essas são as perguntas iniciais, né? Quem que eu estou aqui? Como é que eu cheguei aqui onde eu estou? Como é que se desenvolveu esse processo? Como é que era o homem da caverna? De repente, hoje tem 2023, um tanto de gente com comportamentos diferentes do homem da caverna. O planeta era de um jeito, hoje o planeta é outro. Então, essas são as perguntas iniciais. Da onde que eu vim, para onde que eu vou, né? São questionamentos essenciais para a nossa existência. E aí, no recurso, na estrutura didática aqui, você fala primeiro, olha, primeiro capítulo, revelação. Vamos entender como é que funciona essa doutrina. Não é de qualquer forma, não. Tem fundamentos, tem uma base sólida. Segundo, vamos entender sobre Deus. Aí conversa sobre Deus. Para a gente entender sobre nós, sobre o planeta. O segundo capítulo começa a falar sobre Deus. E é interessante, porque talvez compreender o Criador e a criatura esteja muito próximo, né? Talvez não tenha como compreender um sem compreender o outro. Talvez não tenha, não sei. Vamos ver, conversando aqui, tá? E aí fala sobre a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus, apresenta esses itens para a gente. E discute-se sobre esses itens. E aí, num dos trechos, muito bacana, chega e fala para a gente, logo no comecinho, se fedendo os ares, um pássaro é atingido por um mortífero grão de chumbo, ou seja, um pássaro, se chega a gente vê um pássaro sendo atingido por um tiro, e a gente não vê de onde que veio esse tiro, a gente chega a uma conclusão fácil. Olha, tem um bom atirador aqui. Tem um bom atirador. Tem que ser isso. Não tem jeito. Porque aquele pássaro está passando. Se um pássaro está passando e ele toma um tiro, você fala, nossa, tem um atirador que é espetacular. E a gente começa a estabelecer, então, o quê? O princípio de causa e efeito. E aí, nessa lógica, o que o nosso bom senso deixa muito claro. Ninguém vai ser, vou dar um tiro. Vamos ficar dando tiro para cima. Não, primeiro que é melhor a gente ter arma, né? Mas vamos fingir que fosse para ficar dando tiro para cima, que a gente vai acertar, não sei quando que a gente vai acertar o pássaro. Não sei quando. E de verdade nem quero saber, porque nem quero ter, né? Nem quero ter arma, nem quero acertar o pássaro, nenhum dos dois. Mas vamos supor que fosse fazer isso. Quando que a gente acertar?
É preciso mirar, é preciso ter o camarada é muito habilidoso para conseguir fazer isso. Então a gente vê pelo efeito uma causa. Olha, aquilo ali tem uma razão de ser. Nesse mesmo raciocínio, eu olho para o planeta e vou falar assim, gente, tem que ser um ser espetacular para ter desenvolvido isso. Na verdade, olhando para vocês aqui na reunião, eu tenho que pensar assim, gente, que maravilha essas pessoas aqui. Tem que ser um ser espetacular para conseguir desenvolver esses indivíduos que estão aqui presentes. Tem que ser um ser espetacular. E a gente começa, então, a falar assim, nossa, esse Deus é alguma coisa que é diferente. É alguma coisa que é diferente. Tem que ser. Tem que ser. Como que é a nossa percepção sobre ele? Aqui vai falar pra gente. Olha, nesse começo da história, não consegue entender Deus, não. É como se estivessem lá embaixo de uma montanha e ela toda nublada em cima. Você tem que subir a montanha primeiro, Márcio. Você tem que subir. Você quer enxergar Deus, compreender Deus agora, daí? Não, calma, calma. Vai na sua caminhada, fazendo os seus esforços, e utiliza justamente esse termo, de subir a montanha. Vamos ver se é esse aqui, ó. Aqui, ó. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Ainda nos falta o sentido. Ainda falta. Estou pegando trechos da Gênesis, tá, gente? Para a gente ver o que nós vamos compreender aqui. Então eu estou estudando a Gênesis para saber, para eu, no final desse estudo, eu entender a natureza íntima de Deus. Olha, é pouco provável. É pouco provável. Segundo o estudo, segundo o que é citado aqui para gente, nesse item 8. É pouco provável. De repente, no final, a gente chega num patamar aí que eu não sei qual que é, né? Mas não é impossível. Conhecer um Deus justo, não um Deus que privilegia. Sim, Romildo, é isso mesmo. Deus justo, olha só, outra compreensão, né? Deus justo. Ah, meu Deus. E agora, hein? Como é que a gente fica diante dos desafios da vida se Deus é justo? Aqui que ele fala pra gente, olha só, lá no item 33. Uma pessoa que se acha no fundo de um vale não vê o sol. É preciso que ela suba. É preciso que ela suba aquilo ali para conseguir enxergar o sol lá na frente. E mesmo assim ela vai ver o sol de longe. Mesmo assim ela vai ver o sol de longe. Então como é que vai ser essa compreensão de Deus? Como é que vai ser esse processo? Nós aí separamos alguns trechos aqui, por exemplo, né, para pensar sobre. O subir a montanha está relacionado, imaginei, com o bem-aventurados os puros de coração. Esses verão a Deus. No nosso subir a montanha aí, é com esse propósito de conhecer mais. Para quê? Para a gente ficar com o coração mais puro. Limpar nosso coração, tirar as impurezas, nos tornarmos mais próximos. À medida que a gente vai mais próximos do Pai, à medida que a gente vai subindo, literalmente, a gente vai ficando mais próximo do céu. Literalmente, mas o céu ainda está longe, né? Aqui, só a gente separou alguns trechos do Livro dos Espíritos, só para a gente ter uma ideia. Na questão 115, por exemplo. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e maus? Não, Deus criou todo mundo. Pegando o que a Romilda comentou aqui para a gente, né? Que não tem privilégio. Todos foram criados simples e ignorantes. Todo mundo criado simples e ignorante. Vão passar por uma caminhada até chegar progressivamente à perfeição. Progressivamente, subindo a montanha, vamos chegar lá na perfeição. No nosso esforço, colaborando uns com os outros, inclusive nesse subir a montanha, vai ter uma hora que eu vou tropeçar, por exemplo. E aí um de vocês chega e me dá a mão e fala assim, não, Márcio, vamos lá. Vai ter uma hora que eu vou estar cansado, aí um de vocês chega e fala assim, não, Márcio, pode deixar que isso aqui eu vou carregar para você, te ajudo. E assim a gente subir na montanha, colaborando um com o outro, na nossa gênese, na nossa construção desse conhecimento, desse processo nosso de brotar. Nesse nosso processo de brotar, conhecendo aqui, ó, conhecimento da verdade para aproximar de Deus. Conhecendo a verdade, lógico. À medida que a gente for conhecendo mais, esforçando em subir essa montanha,
as nossas compreensões vão ficando diferenciadas. E a gente vai conhecendo a verdade. E aí a gente lembra daquela outra passagem: conhecereis a verdade vos libertará. Olha só. Nesse nosso esforço progressivo de conhecer a verdade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tentando conhecer um pouco mais sobre as coisas da vida, conhecer essa verdade, nós estamos paralelamente nos libertando. Porque quando a gente começa a compreender alguma coisa, é jogando a luz e a gente evita alguns embates que não tem necessidade, porque a luz se fez presente. Qual o objetivo? Lá no Livro dos Espíritos também, que eu vou tentar fazer essas conexões para a gente, pelo menos dentro da, volto a dizer, dentro da minha limitação, para a gente ver, tentar cruzar com as outras obras, tá? Para ver que elas estão sintonizadas, né? E para a gente não fugir delas. Qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. De novo, olha lá. Chegar à perfeição. É para isso que a gente está aqui. Para as nossas caminhadas, para quê? Para a gente chegar à perfeição. Qual que é a nossa perfeição? A perfeição possível, né? A perfeição possível para os seres. Filhos de Deus. Perfeito é o Pai, né? Muito bem. Com isso, a gente consegue estabelecer referência de análise. Que é a referência de análise? Por exemplo, que o Romildo falou mais cedo. Deus é justo. É uma referência de análise. Olha, Deus é justo, então o mundo vai acabar. Ah, sério? Sério, o mundo vai acabar, gente? Né? Por quê? Porque o Márcio quer que o mundo acabe? Porque o Márcio resolveu jogar uma bombinha no mundo? É mais fácil acabar com o Márcio. É muito mais fácil acabar com o Márcio. A obra do Pai é maior do que o Márcio. É muito mais importante, né? Então, Deus é justo. Já passa a palavra, tá, ô Carlos? Deus é justo. E esse Deus justo, as coisas vão acontecer no seu caminhar, no seu tempo, dentro das possibilidades. E nós fazemos o que com isso? Nós conseguimos colaborar. Se não me engano, acho que a gente falou isso semana passada, não tenho certeza. Se você pega uma... Não, acho que não falamos, não. Se você pega uma semente e joga na terra, ela brota. Considerando que vai brotar, tá? Agora, se a gente pega essa semente, essa mesma semente, e a gente faz um buraquinho, joga ali, cobre essa semente e começa a aguar e tira os matinhos do lado, ela vai brotar também, vai brotar melhor. O brotar é inevitável. Nós, filhos do Pai, conseguimos colaborar com esses brotos. Somos co-criadores, colaborando também. Ô, Carlos, pode ficar à vontade. Desculpa a demora. Nada. Pegando um gancho aí sobre o que você falou, né? Sobre brotar, a diferença entre você jogar a semente sobre o solo e sob o solo. Sob o solo você vai crescer com a raiz mais resistente, mais firme. E sob o solo ela vai estar mais frágil. Pode vir um vento, uma água, uma chuva e essa raiz ela se desprender e levar, no caso, levar parte do solo e levar ela também. Sobre a questão do justo, o que a gente tem que analisar, quando eu vejo as pessoas falando da questão de Deus, a questão de justiça divina, de justiça de Deus, eu lembro do filme A Cabana, que a gente questiona tanto, né? E a gente gosta de fazer comparações entre, fulano passou pela mesma situação que eu. Passou similar, não é a mesma coisa. Existem alguns percalços, algumas coisas que não foram iguais. Então, são similares. E cada coisa é colocada no seu certo tempo. Ou seja, para aquela pessoa, ela não sofreu tanto porque ela já tinha passado por uma coisa e aquilo dali fazia parte apenas para poder reestruturar ela. E ela conseguir evoluir. E você já precisava de uma etapa mais aprimorada para poder você ir mais demorada, para que você entendesse isso e pudesse evoluir também. Ou seja, cada um tem o seu tempo. E Deus é justo, sim. A gente que às vezes não fica procurando desculpa e percalços na situação que ele nos prega, né? Mas o povo diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Mentira, Deus escreve certos por linhas certas. Nós, seres humanos, é que entortamos.
Também acho, viu, Carlos? Eu também falo a mesma coisa. Da linha certa também. E aqui, essa justiça, você vê como esse seu falar nos mostra a necessidade de um olhar diferenciado nosso. Porque, aí você falou do filme Cabana, muitas das vezes a gente tem esse olhar cruel, né? Nossa, porque eu passo por isso, dou conta. Não, você dá conta, parabéns. Né? Então faça a sua parte. Se você dá conta, Márcio, faça a sua parte. Porque o fulano ali, ele não dá conta. E ele dá conta de outras coisas. E se ele não der conta de nada, é problema dele com Deus também. Você tem que dar conta da sua vida, né? Dar conta dos seus talentos, do que você pode fazer. E aí a gente começa a ser dono da nossa vida de novo. Você vê o despertar da gente ser dono da nossa vida. Em vez de ficar olhando, pegando trecho lá do Evangelho, olhando o cisco no olho do outro, sendo que tem uma trave no nosso olho. Né? E aí? Como é que a gente faz com isso? Mas muito bem. Obrigado, viu? Aí a gente conversou, né? Já estamos falando sobre isso, né? O Deus apresentado no Livro dos Espíritos, o Deus apresentado por Jesus. Você vê esse Deus, Pai amoroso, aquele que chega, o filho filho pródigo que saiu, que fez de tudo que não devia e volta para casa e o pai faz uma festa para ele. Então é desse Deus que o capítulo 2 mostra para gente. O segundo capítulo mostra para gente aqui, ó. Olha, é esse Deus, essa é a referência. Essa é a referência. Qual que é a referência que tem? Olha, se você saiu, trabalhador de última hora. Ah, não, mas então eu mereço mais, eu mereço... Não tem nada de merecer mais, merecer menos. Não tem nada disso. Tem de ser merecedor. Tem de ser merecedor. Quem merece mais, merece menos é o nosso julgamento. Pegando de novo aí o nosso olhar. É o nosso olhar maldoso. Só um minuto, tá, Romildo? É o nosso olhar maldoso que chega e fala, nossa, fulano merece mais, fulano merece... A gente não sabe da existência de cada um, a gente não sabe do esforço de cada um, né? Nessas análises morais, tá? Nessas análises morais, evidentemente, dentro desse contexto que a gente está conversando aqui. E aí, apresenta lá, o Cristo apresenta para a gente um senhor que fala para o trabalhador da última hora, olha, você chegou no final, você chegou de tardinha, mas você merece o mesmo salário do outro. Você merece o mesmo salário. Ainda mostra outra coisa, o outro achando ruim de não receber o mesmo tanto. Filho pródigo, o filho que ficou em casa achando ruim do outro ter voltado. Olha só o tanto de reflexões profundérrimas que são jogadas aqui, não só do filho que errou e voltou, mas do filho que supostamente acertou e ficou. E achou ruim do outro voltar. Olha o tanto de coisa, é desse Deus que esse capítulo fala pra gente aqui. E aí a gente começa, então, a desconstruir um tanto de ideia nossa, dos nossos julgamentos, dos nossos... Graças a Deus, a gente vai começar a mudar esses conceitos nossos, esses nossos preconceitos, esses julgamentos equivocados, para que a gente se torne seres melhores. Romilda, pode ficar à vontade. Tem um item aqui, final do item 2. Então, é uma pergunta que eu quero te fazer. A astronomia trouxe algumas revelações, a geologia, a química, a física, a fisiologia, e por aí vai. E aí, o Espiritismo vem trazendo a revelação para nós, de nós mesmos, de onde viemos e para onde vamos, o que estamos fazendo por aqui? Então, deixa eu ver se eu consegui entender. A ciência nos mostra essa evolução e apresenta para a gente como que ocorreu esse processo, por exemplo, considerando a ciência, a partir do Big Bang, o sistema solar sendo desenvolvido, planetas rochosos, planetas gasosos, e aí tem todo esse processo dentro da nossa compreensão. Um dos capítulos lá na frente fala para isso, fala assim também, os sistemas dentro do grau evolutivo que a gente está. Então, dentro desse grau evolutivo, a gente enxerga a vida dessa forma, as coisas acontecendo dessa forma. É um conhecimento essencial.
Vamos entender isso a partir da doutrina espírita. O que a gente está fazendo? Aí, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, fala muitas moradas na casa do Pai. E fala sobre mundos primitivos, mundos de expiações e prova, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Aí apresenta para a gente que há muitas moradas na casa do Pai. Agora, onde que o Márcio vai viver? Aonde tem condições vibracionais para o Márcio viver. Se essas condições vibracionais estão dentro de um planeta muito bruto ainda, o Márcio é um ser bruto, é um ser que vive de instinto. Esse ser, ele não pode viver em ambientes mais elaborados, aonde se valoriza o perfume, jogar pérolas aos porcos, por exemplo. Não vai fazer sentido. No mundo onde as pérolas são importantes, o porco Márcio não dá para ele viver ali, porque eu vou comer aquelas pérolas. Eu não vou dar valor para elas. Então eu tenho que viver no mundo dos porcos ainda, no mundo das minhas vibrações ainda. Mas mostra para a gente a doutrina, e fala lá da lei de progresso, que tudo está progredindo. No Livro dos Espíritos fala isso para a gente. Está tudo progredindo. Então chega a algum lugar, e há muitas moradas da casa do Pai também, mostra isso para a gente. Os mundos estão progredindo também, essa evolução. Então chega a algum patamar em que o Márcio melhora. Na hora que o Márcio melhora, ele já não cabe mais nessa turma. Você que é professora, eu já não vou ficar mais nessa turma do 3º ano. Porque agora eu vou perder tempo aqui. Vai ser prejudicial para o Márcio. O Márcio precisa ir para o 4º ano. O 4º ano é onde? É um outro planeta, por exemplo? É um outro mundo? E assim vai. Fez sentido, Romildo? Eu não estou escutando a Romildo. Entendi, obrigada, Márcio, obrigada. Então tá, de nada. Muito bem. Gente, 9:01. Chegou meu tempo final. Mas a minha terapia pode continuar, eu fico feliz. Né? Mas, pessoal, muitíssimo obrigado aí pela oportunidade, viu? E que a gente vamos continuar estudando, que temos muito para conversar. Obrigadão, viu? A gente que agradece, Márcio, obrigada mais uma vez. Romildo, aproveitar, faça a prece final para nós, você faz? Faço, claro, faço sim. Neste momento tão especial, vamos agradecer ao Senhor, nosso Pai eterno, à espiritualidade amiga, aos mentores do projeto Religare, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do encontro. Que Jesus nos abençoe, derrame sobre nós as suas luzes, que tenhamos a nossa sabedoria alertada para que possamos compreender esses ensinamentos do estudo. Obrigado, Jesus, pelos recursos que coloca em nossa porta. Que tenhamos sempre boa vontade para o aprender, para o instruir e para compartilhar. Abençoe a todos, luz e paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Até obrigado, segunda. Viu, gente? Boa noite. Um abraço. Deus ótimo para todos. Até mais. Obrigadão. Ô, gente, quem... Agora já...